A base da explanação de hoje é o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é: bem-aventurados aqueles que têm puro coração. Como é do conhecimento dos senhores, a doutrina espírita, ela tem por base 5 obras, né? A primeira é o Livro dos Espíritos, segunda, Livro dos Médiuns, terceiro, Evangelho segundo o Espiritismo, quarto, Céu e Inferno, quinto, a Gênese. 1857, 61, 64, 65 e 68, respectivamente. Então essa doutrina ela foi codificada em 7 anos. E o Evangelho é a terceira obra. Como é que Kardec fez com o Evangelho segundo o Espiritismo? Ele pegou máximas de Jesus, porque nós temos costume às vezes de citar umas máximas e colocar essa máxima fora do contexto, fora daquela, sem saber de onde é que veio, o que quer dizer, o porquê que Jesus disse aquilo. Então, a doutrina espírita, através do Evangelho, veio nos esclarecer o Evangelho de Jesus, porque muitas coisas ficaram como que obscurecidas e muitas coisas ficaram sem ser nos informado, porque nós ainda, ou seus apóstolos, ou as pessoas que habitavam aquela época, não tinham condição de compreender ou de entender. Então, a doutrina espírita veio nos explicando sobre isso. Então, é feito a máxima de Jesus, as explicações de Kardec. Ele coloca primeiro as suas explicações, que nesse capítulo nós temos 6 explicações de Kardec, e depois nós temos as instruções dos Espíritos, que são mensagens que os Espíritos mandaram de todo mundo para Paris, onde Kardec estava, para poder fazer o Evangelho segundo o Espiritismo. Na introdução do Evangelho, nós notamos que aqui diz que tem, já naquela época, 1864, tinha mais de 1000 centros espíritas espalhados pelo mundo, e ele recebia as mensagens. Aí ele fazia a triagem, ele conferia assuntos e colocava cada uma num capítulo. E ele fez de uma forma, mas a gente vai, antes disso, nós vamos nos perguntar, mas 1000 centros espíritas, 1864? Sim. A doutrina espírita ela veio em 1857, Livro dos Espíritos. 1864 já tinha 7 anos, então já tinham 1000 mais ou menos mil centros espíritas do mundo, e mandavam essas informações para Kardec, e ele montou esses capítulos. E esse bem-aventurados aqueles que têm o coração puro, está faltando um pedacinho, pois verão a Deus. Mas teu coração puro, por que teu coração puro vai ver Deus? Mas o que é o bem-aventurado? O que são as bem-aventuranças? Primeiramente, nós temos que ver, Jesus, ele começou o seu messianato com 30 anos de idade. Até os 30 anos, dos 12 aos 30, tem um hiato na vida dele que não se tem conhecimento do que ele fez, do que ele não fez. Alguns livros vieram dizendo que ele tinha sido recolhido com os essênios para beber naquela doutrina dos essênios, mas Allan Kardec diz que não tem nenhum tipo de, vamos dizer assim, de indícios nas obras dos evangelistas que ele fez parte dessa doutrina dos essênios. Então, dos 12 aos 30 tem um hiato. Até os 12 é aquele fato em que ele, no meio dos doutores da lei, na sinagoga, estava dando lições, né? Lições para os doutores da lei. Depois isso para, aí vem com 30 anos. Com 30 anos ele sai lá de Nazaré e vai para Cafarnaum. Ele começa já a fazer as suas pregações e os seus milagres, quando já descendo de um lugar para outro. E nesse período, ele já começou a ser seguido. Aí em Cafarnaum ele chega na beira do lago, ele vê os pescadores meio desanimados, porque não conseguiam pescar, e eles viviam da pesca. O que ele fez? Ele chamou, falou: olha, vamos chegar, me traz o barco aqui. Subiu no barco, chegou no meio do lago, falou: olha, joga a rede aqui. Eles disseram para ele: mas como, Senhor, jogar a rede aí se nós já tentamos a manhã toda, o dia todo, não conseguimos nada? Jogaram a rede, pegaram muitos e muitos e muitos peixes. Clarividência, vidência, são os dons que Jesus tinha, e ele enxergava, dupla vista. Então ele viu, obviamente, onde estavam. E a doutrina dos Espíritos nos explica, através do Livro dos Médiuns, esses fatos, e através da Gênese, na última parte. E Jesus viu os peixes. Aqueles pescadores lançaram suas redes, conseguiram muitos peixes. Aí, saindo do lago, o que ele disse para Pedro e para André, que era não Pedro, mas Simão e André, Bar Jonas, que é filhos de Jonas:
Me siga que eu vou fazê-lo pescador de homens. Simão e André seguiram. Passando perto de outros 2 irmãos, Tiago e João, falou a mesma coisa: me sigam. Aí ele continuou as suas pregações, seus milagres com os 4. Num dia lá na beira de um lago, estava Mateus, que é o Levi. E ele era cobrador de impostos. Estava cobrando impostos dos peixes que chegavam, dos barcos que chegavam. Ele simplesmente disse para Mateus: siga-me. Mateus jogou tudo e saiu, e seguiu a Jesus. E assim ele foi, os 12 apóstolos dele, ele foi convidando tudo. E ele começou a fazer as suas pregações. E um desses dias aí, ele saiu do meio da multidão, subiu no monte, que é das montanhas, e foi denominado esse sermão, essa sua fala, Sermão das Montanhas, ou Sermão dos Montes. Sermões dos Montes, no Evangelho de Mateus, é do capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, do Evangelho de Mateus. É muito lindo. A introdução do Sermão dos Montes são as bem-aventuranças. Bem-aventurados aqueles que têm, os pobres de espírito. Essa bem-aventurança dos puros do coração, são 9 bem-aventuranças no começo do Sermão dos Montes. É a 6ª, que ele fala dos puros de coração. E ele faz essa introdução com as bem-aventuranças, aí ele começa a fazer o Sermão das Montanhas. Nesse Sermão das Montanhas, muitas coisas nós tiramos e colocamos no nosso dia a dia. Olha, se teu olho é motivo de escândalo, arrancai. Mas de onde veio isso? Do Sermão das Montanhas. Amai vossos inimigos, vos disseram, olho por olho, dente por dente, mas eu vos digo, façai bem àquele que vos quer mal. Se alguém te bater numa face, dê também a outra. Se alguém pedir para que você caminhe 1000, caminhe 2000 passos com essa pessoa. Se te pedirem um manto, dê também a túnica. Isso faz parte do Sermão das Montanhas. E a gente vai tirando do contexto, E se nós tivermos paciência de pegar o livro, o Evangelho de Mateus, e ler o Sermão das Montanhas, a gente vai ver que é uma coisa muito, mas muito bonita. É um verdadeiro tratado de moralização do ser humano, que se nós seguíssemos 1/3 do Sermão das Montanhas, o panorama da humanidade da Terra seria diferente. E essas bem-aventuranças é uma coisa paradoxal. Jesus trouxe uma bem-aventurança dos sofredores, dos infelizes, dos pobres, dos deserdados e dos desgraçados. Porque é bem-aventurado, nós temos a concepção de uma boa aventura, por exemplo, das coisas boas da vida, mas na nossa concepção. Mas para Jesus, os bem-aventurados eram aqueles que sofriam, aqueles que choravam, aqueles que eram excluídos, aqueles com os quais ele andava. Olha a diferença. Mas que aventura é essa? E ele dizia: de vocês será o reino dos céus, porque vocês são sofredores e infelizes. E ele foi trazendo essa sua mensagem, e ele foi nos trazendo esse estatuto de moral espiritual e de todos ético, que é o Sermão das Montanhas. E nos evangelhos dos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós temos a vida de Jesus. Por muitos séculos nós achamos que eram escritas sagradas que ninguém pode mexer, que ninguém pode ler. Tanto é verdade que Eurípides Barçanufo quis por várias e várias vezes ler a Bíblia, que ele era coroinha, e não era autorizado que ele lesse a Bíblia, que era considerado como mistérios. Causou a maior revolução no ano de 1500, Martinho Lutero, quando ele traduziu do latim para o alemão, fluente, corrente, os evangelhos. Então era escondido sob 7 chaves o que se dizia nessas Bíblias, mas a Bíblia, o Novo Testamento, é para ser trazido para nós. E foi o que aconteceu. Depois veio à luz para todas as pessoas. E aí nós começamos a ter um pouco de dúvida. Mas o que quer dizer isso? O que quer dizer aquilo? Por que verá Deus os puros de coração? Que é a lição da noite. Será que eu sou puro de coração? Aí eu começo a fazer um balanço da minha vida. Hoje, o que eu fiz de certo, o que eu fiz de errado. Então, se eu fizer esse balancinho, eu vou notar que, em razão ainda do meu grau evolutivo, eu cometi mais erros ou mais equívocos do que acertos. Então, eu não sou puro de coração, porque se eu fosse puro, eu não erraria. Mas será que a gente fica puro de coração assim? Será que nós chegamos nesse
vamos dizer, grau evolutivo em que nós nos encontramos aqui na Terra hoje, por um passe de mágica? Não. É através da evolução. A doutrina espírita nos explica que nós nascemos simples e ignorantes. Nós transitamos pelos vários reinos: mineral, vegetal, animal, hominal. Diz Emmanuel, o princípio inteligente, o espírito, dorme no mineral, sonha no vegetal, se sacode no animal e acorda no hominal. Então, se formos ver pela história da humanidade, nós vamos ver que milhões e milhões e milhões de anos o ser humano foi criado. Mas ele não foi criado, ele foi evoluindo. O princípio, o psiquismo foi evoluindo e chegou nessa fase de humanização. Nessa fase de humanização, no começo da nossa humanidade, nós ainda éramos muito grosseiros, animais. Vivíamos no meio das feras, nas intempéries do tempo, no meio do mato. Nos tratávamos como animal. Mas o psiquismo humano, já espírito, vai evoluindo. E a partir do momento que esse espírito teve o livre-arbítrio, que é a vontade de se dirigir de acordo com a sua vontade, escolher os caminhos a seguir, ele passou a ser responsável. Ele passou a ser responsável pelos seus atos, por aquilo que ele faz. Só que a responsabilidade, se formos ver por algumas religiões, através do perdão, está tudo esquecido do nosso passado. Mas, e se eu lesei a uma pessoa, se eu fiz muito mal a ela, e se eu sempre, no decorrer dos meus 90 anos de vida, eu fiz o mal, e com 90 anos, 6 meses, eu vou morrer, desencarnar, peço a extrema-unção, perdão dos meus pecados, está perdoado. Mas da mesma forma, uma pessoa com 90 anos de idade, que se portou condignamente nos 90 anos de idade, naqueles 90 anos sofridos, através do sofrimento, da dor, da necessidade do alimento, passando fome muitas vezes, no final da sua vida tem um Alzheimer. Ela tem um Alzheimer, ela não sabe mais o que ela faz. E na terceira ou quarta fase, ela começa a agredir as pessoas, xingar as pessoas, ela começa a avançar nas pessoas, e xingar, e ter atos absurdos. Aí essa pessoa não tem a extrema-unção, não é perdoada, porque ela não tem consciência, não tem como pedir perdão. Ela vai para o inferno. Lógica? Ou lógico esse pensamento? Óbvio que não. A doutrina espírita explica que não. Então, como nós começamos a ser herdeiros dos nossos próprios atos e a seguir esse caminho, nós assumimos as responsabilidades, tanto pelos atos corretos, quanto pelos atos equivocados. Pelos atos corretos, que é a minoria, a gente não tem compensação, porque Deus também não castiga. Então por que ele vai compensar-nos por alguma coisa, se ele também não castiga? Mas como Deus não castiga de jeito nenhum, nós mesmos que nos castigamos, nós mesmos que assumimos esse compromisso, nós destravamos um compromisso da lei, da natureza, que é uma lei de Deus, que nesse caso chama-se de causa e efeito, ação e reação. Para cada ação, para cada causa, um efeito proporcional, da mesmo tamanho, da mesma forma. Se eu lesei, com certeza eu vou ser lesado. Se eu ferir, com certeza eu vou ser ferido. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Pedro, embainha a tua espada, porque com que a espada fere, com a espada será ferido. Olha a lei. Jesus naquela época já nos falava isso. E a gente vai evoluindo. E esse espírito, esse psiquismo, já espírito, evolui. Aí nós vamos passando pelas eras, nós vamos crescendo, porque não são outros os espíritos que estão aqui presentes, somos nós que lá estivemos. Quizá se não estivéssemos no dia em que foi escolhido Barrabás para ser solto, e apontávamos a Jesus, diz, crucifica-o, solta Barrabás, nós não sabemos. Quem sabe se nossas mãos não aplaudiram Jesus 3 dias antes e depois nós o condenamos apontando, mate esse homem. Nós não sabemos. Então a humanidade foi assumindo em nós compromissos e automaticamente nós temos que nos realinhar com a nossa consciência. Aí a gente pede para vir com uma determinada prova, expiação. E a gente vem. E esse psiquismo
psiquismo, esse espírito, de acordo com Joana de Angeles, ele tem a evolução do pensamento. Éramos o pensamento primitivo, naquela época das cavernas, e depois nós evoluímos. Passamos para o pensamento mágico. O pensamento mágico é aquele pensamento que tudo para nós é fantástico, tudo é muito bonito. Aí nós começamos a acreditar em gnomos, em duendes, em fadas. Mas aí, isso não nos satisfaz. E o pensamento evolui para o pensamento lógico, racional. E aí nós começamos a racionalizar. Foi mais ou menos na época em que também nós nos tornamos egocêntricos. Nós éramos o centro, ou somos o centro de tudo. Tudo tem que ser por mim. Sou eu, é comigo, é para mim, o meu é melhor. Egocentrismo. O ego é natural. O ego é o que nós nos manifestamos, nos comunicamos. Os senhores estão vendo que o ego, o meu ego, eu falando com os senhores, eu sou isso. Mas será que eu sou isso? Agora, o egocentrismo é quando a gente se torna, ou quer se tornar, o centro de tudo. E foi na época da humanidade esse egocentrismo que ainda nós temos os resquícios, que hoje faz com que nós sejamos egoístas. É uma coisa natural da evolução. Nós estamos errados às vezes de sermos egoístas, de sermos imperfeitos. Não, nós estamos evoluindo, nós somos crianças que estamos aprendendo através da educação pela dor, que é um método pedagógico, a amarmos. A primeira lei é do amor. Deus é amor. A gente vê assim em placa de caminhão, Deus é amor puro. Então é a primeira lei, a lei do amor. Mas nós estamos crescendo para podermos exercitar essa lei em toda a sua integralidade. E aí desse pensamento lógico, esse pensamento egoístico, no pensamento lógico houve como uma ruptura da religião e a ciência, da filosofia, veio o iluminismo, veio o racionalismo, veio o positivismo. Por quê? Ora, um Deus, um Jesus, que vai numa bandeira branca, à sua face, na frente de um exército, matando as pessoas, em nome dele, é para ser seguido? Um Deus que castiga seus filhos, que tira de uns para dar para outros, outros com muita abundância, uns na carência, na miséria extrema. Um Deus que castiga porque eu errei, me mandando para um inferno, sofrendo pela eternidade. É justo? Aí o racionalismo, a nossa razão começou a falar, não é justo, não pode. Aquele velhinho de 90 anos com Alzheimer ir para o inferno porque ele não tem como pedir perdão, e aquele outro que fez errado toda a vida ir para o céu, não pode. Então nós não acreditamos em Deus. Deus não existe. E tanto é que teve lá em Paris, 1700 e pouco, por época da Revolução Francesa, a morte de Deus. Mataram Deus e puseram num andor uma prostituta muito linda e começaram a venerar como a deusa razão, racionalismo. Não podia acreditar mais em Deus. O que esse Deus fazia com essa humanidade através das guerras, da fome? Olha a Síria, olha aquelas pessoas que estão exiladas na Europa, com muitos países fechando suas portas para aquelas pessoas que estão passando fome e morrendo de frio no meio do caminho. Que justiça é essa? Mas a doutrina espírita nos explica, tem uma razão de ser, mas nós não podemos ser frio com o sofrimento do nosso próximo, mas tem uma razão de ser. E esse pensamento humano vai evoluindo até nós chegarmos ao pensamento cósmico, que é o pensamento universal. De acordo com a doutrina dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos a progressão dos mundos. Nós temos mundo primitivo, mundos de provas e expiação, mundos de regeneração, mundos felizes, mundos celestes. Nós, hoje, estamos em transição, nós moramos num mundo de provas e expiações em trânsito para o mundo de regeneração. Olhando a escala, nós podemos ver que esse mundo de provas e expiações está bem próximo ao mundo primitivo e bem distante do celeste. Então, qual é a qualidade dos habitantes da Terra? Então, nós começamos a ver que nós não estamos sendo castigados, nós estamos apenas recolhendo aquilo que nós plantamos, porque a semeadura livríssima, nós podemos semear o que nós quisermos.
mas a colheita é obrigatória. Quem na história da humanidade, que a gente tem conhecimento até a antiguidade, 4.000 anos antes de Cristo, depois é a pré-história, quem tem conhecimento que possa dizer que ninguém mais errou e que nós somos evoluídos? Não tem como. Então a gente vai seguindo essa trajetória, nós vamos seguindo, e hoje nós estamos nesse ponto, nesse patamar. E o puro de espírito, ele é puro quando ele chega a habitar o mundo celeste. De acordo com o livro dos Espíritos, qual o espírito mais perfeito, puro, que pisou a terra? Jesus. É um espírito puro. Nós também vamos ser. Olha o consolo da doutrina espírita, uma doutrina consoladora, que nós não estamos perdidos irremediavelmente, que através das reencarnações nós estamos evoluindo, que fomos bem piores. Sempre tem, o complexo de Poliana, podia ser pior, mas hoje nós estamos aqui graças a Deus, encarnados, porque hoje muitos espíritos querem essa oportunidade de estarem encarnados aqui na Terra e não podem. Por quê? Porque a quantidade é muito grande. De acordo, salvo engano, com o André Luiz, é 3 vezes os habitantes aqui encarnados os que estão desencarnados. 20 bilhões de espíritos esperando. E nós temos a oportunidade. E nós temos uma outra oportunidade de sabermos que todos nós seremos puros de coração. Todos, absolutamente todos. Independentemente das condições em que hoje se encontram. Podem ser o maior, ou pode ser o maior dos criminosos, que a gente abomina. Fala, esse cara tem que morrer, na forca, de preferência. Ele tem chance de chegar a ser perfeito e vai ser, porque é da lei. Nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir sempre. Tal é a lei, de acordo com o que consta do túmulo de Allan Kardec. Todos vão chegar à perfeição, sem exceção. E aí Jesus nos explica através dessas vivências. Ele nos fala que o exercício do perdão e do amor é o que vai fazer com que nós cheguemos a Ele, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E para sermos perfeitos, relativamente, nós temos que ser como Ele, e nós vamos ser como Ele. E quando formos puros de coração, como Jesus, nós veremos a Deus. E aí a gente faz uma reflexão. O que é Deus? O que é ver Deus? Será que eu vou ver Deus sentado num trono, um velhinho de cabelos brancos, com um monte de anjinho do lado dele? Esse é Deus? Deus é aquele que castiga, é aquele que maltrata, é aquele que judia? Por isso decretaram a morte de Deus, pelas maldades que Deus faz. Sem críticas. Se nós nos reportarmos ao Velho Testamento e aos profetas, nós vamos ver um Deus cruel. Moisés tem 5 obras. Moisés tem o Pentateuco mosaico, nós temos o Pentateuco espírita. Moisés tem essas 5 obras, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Números. Na terceira obra, que é Levítico, é um código de normas civis e criminais. Lá está dizendo, o seu Deus te condena à morte por afogamento, por chicote, por apedrejamento, se você fizer dessa forma. Ora, quantos séculos nós estamos vendo um Deus cruel, um Deus vingador? Para a gente entender o que é Deus, o Deus do amor, de que forma? Jesus, que chamava a Deus de Pai. Dos motivos de sua condenação foi por causa dessa intimidade com Deus. Deus, meu Pai, e eu somos um. Eu vim em nome do meu Pai, chamando. Os judeus naquela época, Deus era chamado de Yahvé. Só que eles tiraram as vogais do nome Yahvé para não ser pronunciado o nome de Deus. Era proibido se pronunciar o nome de Deus. Era proibido falar meu Deus, não podia. Ou era Senhor, era alguma coisa, não se falava. E ele chamava Pai. Olha, então ele é o caminho para que a gente possa ser puro de espírito. E esse Deus que nos foi pregado por vários séculos, não pode ser aquele Deus, vamos dizer, antropomórfico.
figura de um homem, de forma nenhuma, porque ele, dessa forma, está sendo feita a nossa imagem, de carne, mas Deus não é isso. O que disse Jesus? Vós sois o sal da terra, vós sois luzes, que brilhe vossa luz. Nós somos luzes, nós somos espíritos. Nós estamos numa veste física por necessidade de crescimento e evolução, mas nós somos uma centelha, de acordo com o que explicam os nossos livros, a doutrina espírita, uma centelhazinha ao espírito. Essa centelha precisa se manifestar fisicamente, materialmente, para que possa evoluir. Mas só estrelinha em um corpo físico, ela não conseguiria mexer esse corpo físico. Precisou de um intermediário da natureza que se chama perispírito, que é como uma massa, é como uma cola, que cola essa centelhazinha ao corpo físico, célula a célula. Então nós somos isso, luzes. Então nós não podemos fazer de Deus a nossa imagem, um Deus antropomórfico, um Deus velhinho, um Deus vingativo, porque nós estamos colocando dele todas as nossas desqualidades. Deus é ciumento, porque eu sou ciumento. Deus é vingativo, porque eu sou vingativo. Na psicologia, pode-se dizer que é o fenômeno da transferência. Aquilo que eu olho, aquilo que eu imputo a alguém, aquilo que está me incomodando, que está dentro de mim. Então o que nós fizemos no decorrer dos séculos e séculos e séculos e séculos? Um Deus de acordo com a nossa imagem, com todos os nossos defeitos. Mas aí Deus estava distante, então criaram os semideuses, metade Deus, metade homem, metade Deus, metade homem. Nos hindus nós temos deuses com figuras de animal, metade homem, metade animal, metade mulher, metade animal. O Deus homem foi trazido pelos judeus, que fala que Deus é homem. Mas como é que nós podemos saber se Deus é homem? Porque os gregos, os egípcios, tinham as deusas. Eles estavam errados ou eles estavam certos? Nós não podemos saber. Por quê? Allan Kardec, na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, o que ele pergunta? O que é Deus? O que é Deus? E não quem é Deus. Por que o que é Deus? Porque na concepção humana, Deus é um quem. Mas Deus não é quem. O que é Deus? Algum de nós tem a condição de saber e conseguir explicar? Não. O Livro dos Espíritos nos explica que não, porque nós não temos condições ainda de captar a essência divina, o que seja Deus. Aí nós nos perguntamos, mas Deus existe? Os Espíritos respondem, por um axioma, que se conhece o autor pelas obras. Tudo aquilo que não fez o homem, quem é que fez? E respondem os Espíritos nessa pergunta número 1. O que é Deus? Pergunta Kardec. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. A gente pega esse velhinho, coloca num quadro, põe aqui do lado e fala, esse é o meu Deus. Aí a gente pega e olha para o céu, bilhões e bilhões de estrelas, cada uma das estrelas é um sol, cada um sol leva um turbilhão de planetas, o nosso é de quinta grandeza, e o nosso sol carrega 8 planetas à sua volta. Na nossa galáxia, ou Via Láctea, mais de 150 bilhões de estrelas podem ser considerados sóis com os seus planetinhas em volta. Será que aquele homenzinho do quadro criou o universo? Salvo engano, não sei se é Chico ou Divaldo. Queria ter uma ideia mais ou menos aproximada para psicografar um livro do que era o infinito. Não sei se foi a dona Joana, Divaldo, ou Emmanuel, Chico. Pegou, e foi, e não parava mais. Quanto mais luzes ia, mais luzes vinha, e ele falou, vamos voltar. Ele falou, esse é o infinito? Falou, nem no começo. O infinito não tem fim. E foi criado por Deus. Como é que então nós queremos que Deus seja uma figurinha pequenininha numa parede? Nós não temos ainda como saber o que é Deus. Então basta que nós conhecemos os efeitos, ou as causas, perdão, os efeitos que eles nos trazem. Mas será que Deus é inteligência suprema? Porque lá diz, é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Qual o efeito de uma das criações de Deus? Nós. A inteligência. Nós somos inteligentes. Não estou dizendo aquela inteligência intelectual, não.
É um atributo do Espírito, a inteligência. Porque o intelecto hoje, às vezes a pessoa vem sem nenhum tipo, ou pouquinho, vamos dizer, baldinho de inteligência, mas é por uma necessidade dele, espírito, naquele momento da história, da sua história. Porque pode ter se utilizado de sua inteligência muito grande para fazer o mal. Ah, mas faz sim. Adolf Hitler, que é a pessoa mais inteligente que Adolf Hitler, que conseguiu levar um país como a Alemanha, e nem alemão ele era, e fez o Holocausto, quase que destruiu o mundo, se não fosse esse mundo se virar realmente contra ele. Olha a inteligência. Então, o atributo intelectual, inteligência, não, é o atributo, porque as vidas, de acordo com o que nos explica a doutrina espírita, nós vamos estar numa condição que nos é necessária naquele momento. Hoje, por exemplo, quais são as minhas condições? As minhas condições físicas são meio adversas, aparentemente. Jesus não disse: bem-aventurados aqueles que sofrem, bem-aventurados aqueles que choram, bem-aventurados os pobres de espírito? Talvez nada disso eu tenha sido. Então aconteceu um acidente que eu fiquei dessa forma, para que eu possa exercitar a primeira lei do amor e conseguir me realinhar com a minha consciência e não com Deus. Então as minhas condições hoje são essas. E cada um aqui na Terra tem as suas condições, tem os seus problemas, tem as suas dores. Quem de nós aqui dentro, a não ser criancinhas, pode dizer que não sofre? Com todo respeito, se falar que não sofre, eu vou dizer, não é mentira, mas é uma inverdade. Todos, absolutamente todos, sofrem. Ah, mas eu sou feliz. Espera só mais um pouquinho. Aquele momento de alegria vai embora. É alegria, porque a felicidade não é isso. Então todos sofrem, a sua forma, a sua maneira. Uns dor moral, outros dores físicas. Nós vemos um verdadeiro caos hoje na nossa terra. Meu Deus, esqueceu da nossa terra. Deus abandonou. Não abandonou a terra. Ele está no leme, está no timão, inclusive das nossas vidas. Por pior que sejam as nossas dificuldades, Ele está nos carregando, levando em seus braços, porque é nosso Pai. Jesus não disse Pai? Mas tem algumas condições para que a gente possa ser puro de espírito, tem algumas condições para que a gente possa entender a Deus, tem algumas condições para que a gente possa, lá no futuro, sabe Deus quando, possamos ver a Deus. É sermos pobres de espírito, puros de coração, através desse exercício. A ponte para que nós possamos chegar a isso é o próximo. Jesus disse: façai, amai a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Primeiramente, amarmos-nos a nós mesmos. Se nós não nos amarmos, a quem nós vamos amar? Se eu, espírito, Ademar, mais próximo de mim, não me amar, não querer me abraçar nas horas de dificuldade, entender que eu não sou perfeito, que esses momentos todos têm, mas que passa, e que tudo na vida passa. Se eu não tivesse amor por mim, a compreensão de que eu tenho as desqualidades, mas eu estou tentando e lutando pelas qualidades. Se eu não me perdoar, que não é autopiedade, é autoperdão, como eu posso perdoar meu próximo se ele me lesa? Eu não fui caridoso nem comigo mesmo. Por isso, disse Jesus, ao próximo como a ti mesmo. Começando a me amar, a me entender, eu vou amar meu próximo. E Deus acima de tudo. Através do conhecimento de nós mesmos. Esse, vamos dizer assim, essa escala evolutiva é uma coisa natural de todos nós espíritos, que vamos à perfeição, simples e ignorantes, à perfeição. E hoje, nesse grau em que nós nos encontramos, para que possamos ser puros de espíritos, nós já temos o conhecimento de como procurar a felicidade. Evangelho de Jesus, no dia a dia, explicado pela doutrina espírita, colocado na nossa vida. No trânsito, a gente não respeita um sinal vermelho, passa no semáforo. Ah, mas está 2 da manhã, não tem ninguém na rua mesmo, eu vou passar. Passa. No dia seguinte, não tinha ninguém, vou passar de novo. Amanhã, pega, bate, mata alguém. A culpa foi do semáforo, que mudou do vermelho
para o verde. Mas é a nossa incúria. O que diz Jesus? Façai aos outros o que gostaria que vos fizesse. Aí nós nos perguntamos, eu gostaria que, se eu estivesse passando num semáforo verde, para mim, viesse um louco num semáforo vermelho, me acertasse, matasse a minha família e me deixasse aleijado, eu gostaria que isso acontecesse? Não. Então não faça aos outros. Então respeite o sinal. Evangelho de Jesus. Muitas vezes na nossa casa, no nosso serviço, a convivência no lar é muito complicada. É muito complicada. E muitas vezes na nossa casa é um lugar que nós não temos assim, papa na língua. Nós não temos freio para a nossa língua. A pessoa fala uma coisa e nós, pá, é imediato. É um mecanismo automático que a gente dá um coice na hora. Que o meu pai dizia, pelo tamanho do burro, até que o coice foi fraco. E a gente faz isso. O ser humano faz isso. Que Jesus disse, se alguém bater na face direita, dê também a outra. Ou seja, não precisa dar a face, não revide o mal, é não revidar. Porque se nós estamos no núcleo doméstico, é para que a gente possa se realinhar, que a gente possa se conhecer, para que a gente possa se amar uns aos outros. Se nós formos colocados nesse núcleo, é para que a gente possa exercitar esse amor a partir a ti mesmo, eu, ao próximo, mais próximo, ao próximo, um pouco mais distante, até o amor universal, que é o amor de Jesus. Aí nós seremos puros de espírito, aí nós veremos a Deus, nós seremos puros de coração. E nada como a doutrina espírita para nos mostrar, para nos clarear, para nos encaminhar. E o Evangelho de Jesus para ser colocado no nosso dia a dia, como obrigatoriamente um roteiro que nós temos a seguir. E um propósito, de conseguir vencermos a nós mesmos. Para que a gente consiga fazer isso, nós temos três, vamos dizer assim, fases, ou três princípios. Primeiramente, objetivo. Qual é o meu objetivo? O meu objetivo é ser feliz. Certo. Quais são os métodos, os instrumentos? Nós temos a doutrina espírita que nos explica como ser feliz. Certo. Mas eu tenho que perseverar. Porque para que a gente possa se autoconquistar, é difícil, é complicado, dá trabalho e é dolorido. Então a gente não pode desanimar o primeiro tombo. A gente, quando consegue uma pequena vitória, a gente leva uma grande derrota. Fala, meu Deus, não quero saber de mais nada, vou abandonar tudo. Não, persistir. E em terceiro, ter a vontade de querer, que é a fé. A fé em nós mesmos. Nós devemos acreditar em nós mesmos, porque nós somos luzes. Se nós somos luzes, filhos de Deus, o que temer? Acreditar que nós podemos sim nos vencer, que nós podemos sim, olha que interessante, nos vencer, não o próximo, porque o próximo, o vencer ele, o problema é dele. Mas ele me agrediu, o problema é dele. Mas se eu agrido, o problema é meu. Vencer a mim mesmo. Fé em mim, a fé humana. Eu acredito em mim, eu sei que eu vou conseguir, porque os meus objetivos são reais, e são factíveis, e são execuíveis, porque nós não podemos querer objetivos que nós não. Perseverar, a fé em nós, e a fé em Deus, sabendo que Deus existe, que Deus está ao nosso lado a todo momento, que jamais nos abandonou, que Ele sempre esteve nos momentos mais difíceis da nossa vida, mas nós não soubemos abrir os olhos para ver as coisas boas que Ele nos traz, um consolo, um amor, um amigo, um irmão, uma palavra de um vizinho. São coisas pequenas que estão no nosso dia a dia que a gente não observa. O Evangelho de Jesus, esse é o remédio, para que a gente possa ser puro de coração e um dia ver a Deus. Nós estamos nessa escala evolutiva, ou nessa caminhada evolutiva, nós não podemos jamais desanimar, persistir. E tudo que nós vamos fazer na nossa vida, acreditar que nós não estamos nunca órfãos de Deus, mesmo que estejamos sozinhos na vida, aparentemente, porque Deus está conosco.
Tem uma música que é nem música sertaneja, é uma poesia que foi transformada em música sertaneja. Puseram, aí Dudu Cadalvan cantou essa música, gravou, ficou um sucesso, mas o autor é desconhecido, e não é uma música, é uma poesia, que diz: o sonho que tive essa noite foi um exemplo de amor. Sonhei que na praia deserta eu caminhava com nosso Senhor. Ao longo da praia deserta, quis o Senhor me mostrar cenas por mim esquecidas de tudo que passei na vida. Olha, quando a gente vê regressão e tal, a pessoa fala: nossa, passou um filme da minha vida. Ele me fez recordar. Cena das horas felizes que a mesa da farta na hora da ceia. E aí ele vai fazendo essa música. Aí ele diz também: só que nas horas de maior sofrimento, nas horas de maior angústia e de maior dor, o Senhor me abandonou. Porque naquele momento, naquelas cenas felizes, eu via 2 pares de rastro na areia. Mas nos momentos de maiores dificuldades, eu vi um par. E era do Senhor. O Senhor me deixou. E ele diz: filho querido, não seja ingrato. Usei a coroa de espinho, morri numa cruz e duvidas de mim. Nos momentos de maior angústia da sua vida, eu te levava nos braços. Aqueles passos eram de Jesus. E podemos acreditar que nos momentos mais difíceis da nossa vida, nós estamos sendo carregados por Jesus. Principalmente que tudo, absolutamente tudo na vida passa. Só o Espírito permanece na sua caminhada evolutiva até a luz. Essa é a explanação do Evangelho da noite. Muito obrigado a todos.